Muito bem, pessoal. Um pouquinho atrasados hoje, mas chegamos, enfim, né? Vamos lá dar início ao nosso estudo sobre espaços vetoriais. Não é isso? Ou alguém quer falar alguma coisa sobre outros conteúdos? Não. Gabriela, vi seu vídeo lá. Nesses próximos dias irei visualizá-lo e dar um feedback para você, tá bom? Certo, obrigada. De nada. Então, pelo visto, vocês estão de boinha com sistemas lineares, com matrizes e com determinantes, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo feliz. É isso? Interrogação. Sim. Ah, que beleza. Então, a gente vai avançar rapidamente agora para espaços vetoriais. Posso botar aqui para apresentar, para a gente falar rapidinho? Eu pergunto, mas não espero você responder. Bem, gente, mais uma vez, se vocês precisarem falar, quiserem fazer alguma intervenção, podem abrir o microfone, escrever no chat. No chat demora às vezes porque eu não vejo, mas fica sempre tudo aberto, tá certo? Podem fazer intervenção no momento que vocês julgarem necessário. Bem, eu não sei se vocês já puderam ver o conteúdo, né, os vídeos, ou leram o material. A gente começou o estudo de espaços vetoriais, os espaços vetoriais, falando de corpo, certo? Isso foi necessário porque, comumente, a gente utiliza conjuntos, né, para definir espaço vetorial. E nem sempre isso dá ROC, né? Por exemplo, se a gente escolhe o conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros para tentar construir um espaço vetorial, não vai dar certo, vai dar errado. E aí é necessário que a gente tenha alguns critérios mínimos para escolher o conjunto de elementos no qual a gente vai construir um espaço vetorial. E é por isso que a gente vai ter que estudar corpos, tá certo? Só para ficar bem claro, quando a gente fala em corpo, dá um pulinho aqui, ó. A gente não diz que um conjunto é um corpo. Para ser um corpo, a gente tem que pegar essa lista. Vocês estão vendo essa listinha aqui? Nessa listinha, nessa estrutura, a gente tem K, que é um conjunto arbitrário, tá certo? A gente tem uma operação sobre esse conjunto, que comumente a gente utiliza a adição, e uma segunda operação, certo? Que comumente a gente utiliza a multiplicação, certo? Então, quando a gente tiver uma estrutura formada por um conjunto e duas operações, a gente diz que essa estrutura é um anel. Beleza? Quando essa estrutura formada por um conjunto e duas operações, quando essa estrutura atende algumas propriedades, aí a gente diz que há um corpo. Beleza? Corpo. E quais são essas propriedades? Quais são as condições para que um conjunto e duas operações construam um corpo? Vamos lá. Então, são essas aqui, ó. A primeira é, em relação à primeira operação da adição, ela tem que ser associativa, ela tem que ter o elemento neutro, ela tem que ter o simétrico, que é o inverso, aditivo, e ela tem que ser comutativa. Tá joia? Vocês devem lembrar de todas essas coisinhas, associatividade, nulo, inverso, isso aí desde o maternal a gente vê essas coisas. E em relação à multiplicação, a gente tem que verificar essas outras 4 propriedades. Associatividade, também de boa. Distributividade, todo mundo lembra, distributividade, né? A existência do elemento neutro e a existência do elemento inverso. Então, sempre que essa estrutura aqui, ó, conjunto, soma
quer dizer, adição e multiplicação, ela atender aquelas 8 condições, 4 da adição, 4 da multiplicação, toda vez que elas atenderem, aí a gente diz que essa estrutura é um corpo. Tá certo? Vejam, por exemplo, diga aí, para ser um corpo, para a gente conseguir fazer todas as operações com os conjuntos dos elementos, a gente, por exemplo, precisa que um determinado elemento ele tenha o seu inverso multiplicativo, tá bom? Então, vê só, deixa eu pegar aqui para escrever. Ó, imagine, por exemplo, o número 2. Aqui, ó, 2, vocês estão vendo aí, 2 vezes A é igual a 1, beleza? 2 vezes A é igual a 1. É assim que a gente faz para obter o inverso multiplicativo. Aí a pergunta é, quem deve ser o número A para que, quando a gente multiplicar por 2, seja igual a 1? Evidentemente, você sabe desde que mundo é mundo, que A vai ter que ser igual a 1 meio, né? Que é o mesmo que 0,5. Não é isso, gente? De boa? Imagino que sim. Agora me diz uma coisa. Se esse nosso conjunto K aqui, ó, se esse nosso conjunto aqui, K aqui, for somente dos números inteiros, como é que vai ser possível? Porque 1 meio, 0,5, não é um número inteiro. E aí? Ou seja, a gente não consegue construir um corpo com os números inteiros. A gente não consegue construir um corpo com os números naturais. E se a gente não consegue construir um corpo com os números inteiros e com os números naturais, a gente não consegue construir um corpo, a gente não consegue construir um espaço vetorial com os números inteiros e com os números naturais. Beleza? Então, por isso é importante a gente estudar corpo. Tranquilo? Me diga uma coisa, vocês conseguiram ver o primeiro vídeo falando sobre essa parte de corpo? Viram o primeiro exemplo? Deixa eu ver se alguém está falando comigo aqui no chat. Ninguém fala comigo no chat? Ninguém fala comigo no microfone? Alguém está me escutando? Estou falando com robôs? Eu acho que eu estou falando com robôs. Alguém quer interagir com o professor? Ixi. O negócio tá feliz, viu? Vamos lá, os nomes que aparecem aqui. Álvaro, Lucas, Matheus, Carlos, outro Lucas, Clarissa, Juan, ver os outros nomes que aparecem aqui. Hélio, Dimas, Francisco, Henrique, João ou Juan. Alguém aí pode me dizer se assistiu aos vídeos, se conseguiu ver alguma coisa? Eu acho que eu tô falando sozinho. Eita. Professor, tipo, Eu tô falando sozinho, não, Ronaldo. ia começar Diga essa aí, semana. Até porque, como a aula seria na sexta, aí eu não vi nenhum desse assunto ainda. Só tinha visto de sistemas lineares. Tranquilo, cara, tranquilo. Henrique perguntando aqui se viu de espaço vetorial. Não, Henrique, a gente tem, antes da gente ir para espaço vetorial, que é a segunda aula, a gente tem uma aula sobre corpos, essa estrutura chamada corpo. Chegasse a ver? Não. Beleza, então, já que vocês não tiveram a oportunidade de ver, eu vou ser bem sintético, tá? Então, para que vocês vejam, é importante vocês verem, tá? Comumente, quando a gente constrói algumas operações, quando a gente constrói espaços vetoriais, a gente fala em conjuntos numéricos. Ou mesmo, quando vocês lembram, quando vocês iam resolver algum problema de equação de primeiro grau, equação de segundo grau,
ou mesmo quando ia na quinta série, quando ia fazer multiplicações enormes, divisões, tirar raiz quadrada, toda aquela balbúrdia, aquele conjunto de coisas. E aí a turma sempre dizia, olhe, você está fazendo isso no conjunto dos números reais, no conjunto dos números não sei o quê, no conjunto. Não, não é no conjunto. A gente não faz operação no conjunto, a gente faz operação no corpo, num anel, num grupo. Por isso que essas estruturas elas foram criadas. Essas estruturas elas são definidas como um conjunto que pode ser numérico ou não, e um conjunto e operações. Por exemplo, você pode ter um conjunto arbitrário, você pode ter um conjunto de cadeiras, ou um conjunto de mesas. Como é que você faz um produto de mesas? Quanto é mesa vezes mesa? Quanto é raiz quadrada de mesa? Liga aí para mim. Né? Não tem. A gente não define mesa vezes mesa, mesa mais mesa. Quando você pega uma mesa, uma não, né? Quando você pega a mesa e soma com mesa, dá o quê? Então, a gente precisa definir operações sobre conjuntos, né? Construir relações entre os elementos de um conjunto, tá bom? E é a partir dessas relações que a gente vai classificar que essas operações, essas relações, elas formam um grupo, formam um anel ou formam um corpo, tá joia? Então, além da gente fazer essas coisas com o conjunto dos números, a partir de conjuntos numéricos, a gente consegue construir corpos. Além desses conjuntos numéricos, a gente pode fazer com outros. Né? Veja só, a cardinalidade, o número de elementos, a cardinalidade do conjunto dos números naturais é infinita, certo? Você tem infinitos números naturais, infinitos números inteiros, infinitos números reais, enfim, é tudo infinito. Mas você pode construir corpos, estruturas, com uma quantidade limitada de elementos, que é o que a gente está mostrando aqui, ó. Certo? Aqui está mostrando um conjunto limitado. Ih, ai, que besteira. Ó, sabe quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui, ele recebe um nome bem bonitinho, que quem vai estudar eletrônica, computação, telecomunicações e não sei o quê, acaba vendo com bastante frequência. É o chamado de binário, 0 e 1. E esse conjuntinho aqui, sobre esse conjunto, a gente consegue definir operações que não são aquelas operações de adição e multiplicação tradicionais. A gente consegue construir operações modulares e, construindo essas operações modulares, a gente consegue definir corpos, certo? A gente só tem a computação, a eletrônica hoje, coisas possíveis de serem realizadas, implementadas, porque a gente consegue construir corpos com essas estruturas, com os números binários e as operações entre eles. Beleza? Espero que vocês estejam pegando o feeling das coisas. Olha só, eu vou pular essa parte aqui dos binários e vou vir direto para cá, para um exemplo. Ó. Vê só, ele está pedindo para que a gente, nesse exemplo primeiro, verifique se essa estrutura aqui, esses três elementos, 0, 1 e 2, e essas operações modulares aqui, elas formam ou não um corpo finito, tá certo? Arthur, tu queria falar alguma coisa? Não, professor. Não? Tá bom. Então, deixa aí, por exemplo, que aí talvez fique mais fácil da gente sacar o que é que eu estou querendo dizer. Rapidinho, tá? Deixa eu abrir aqui. Esse exemplo já está lá no YouTube, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. Tá tudo lá. Vocês vão conseguir ver. Mas aí, ó,
que é que está sendo pedido? Olha, lembrando, o que é um corpo? O corpo é uma estrutura formada por um conjunto de elementos, olha aqui, um conjunto de elementos, e duas operações. Neste caso, uma operação módulo 3 e uma operação adição módulo 3 e multiplicação módulo 3. Tá bom? Vamos ver que danado essa adição e multiplicação. Módulo 3, modular. E aí é pedido para que a gente verifique se esse cara vai ser, se a partir desse cara a gente consegue ou não construir um corpo. Ora, o que é a operação módulo 3? A operação módulo, né, como vocês estão enxergando aqui, ela é uma operação que a gente pega o resto da divisão de dois números. Por exemplo, se a gente tem, deixa eu dar aqui um exemplo doido. Se a gente pega 5 e divide por 2, esse aqui é o teorema de Euclides, tá? Se você pega 5 dividido por 2, você vai encontrar uma representação única de um número aqui, Q, e de um número R, que tornem essa expressão verdadeira. É a divisão, né? Quanto é 5 dividido por 2? É quanto mesmo? É 2,5, né? 2,5, mas 2,5 pode ser escrito como 4, deixa eu ver, 2,5. É 4 vezes, 4 não, é 2 vezes 2 mais 1. Não é isso? Veja aí, ó. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 mais 1, 5. Então, você sempre vai encontrar um par Q e um par R únicos que tornam isso aqui verdadeiro. Certo? Então, quando a gente faz, deixa eu escrever aqui, ó, 5, e a gente escreve assim, ó, 5 módulo 2, a gente diz que isso aqui vai ser igual ao resto, 5 módulo 2 é o resto da divisão de 5 por 2, que nesse caso aqui é igual a 1. Por quê? Deixa eu mais para cá. Porque, ó, 2 vezes 2 igual a 4, mais 1, 5. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Então, ó, quando a gente faz essas operações aqui, ó, nesse lado, a gente sempre vai fazer uma operação modular. Então, vamos lá. Esses caras que estão em negrito, eles são os elementos do nosso conjunto, estão eles aqui, e o que está aqui, ó, nessa partezinha, vai ser o resultado, tá? O resultado. Então, ó, 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 0 mais 2 igual a 2, o mesmo acontece nessa coluna. 1 mais 0 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. Certo? 1 mais 2 igual a 3. Mas aí não tem escrito 3, né? Então vamos ver por quê. Então a gente vai fazer a operação modular. Então, ó, 1 mais 2 igual a 3, então vai ser 3 dividido por 3. Quais são os números? 3 e 3. Certo? Então, vamos aqui. Aí eu vou lhe perguntar, quem são os números Q e R que tornam isso aqui verdadeiro? Aí você já sabe, Q tem que ser igual a 1 e R tem que ser igual a 0. São os únicos números que tornam isso verdade. Por isso que aqui, ó, 1 mais 2 vai ser igual a 0. Olha o outro exemplo aqui, ó. 2 mais 2 vai ser igual a 4. Ih, 4. Vamos ver por quê? Ó, deixa eu tirar aqui. Vou pegar aqui, ó. Pessoal, vocês estão acompanhando? Tá muito viajado? Se tiver, falem aí que eu não estou vendo nada, viu? 4 e 3. Então, onde é A eu boto 4. Onde é B eu coloco 3. Quem é que tem que ser o meu Q? Ele tem que ser igual a 1. E quem é que vai ter que ser meu R? R vai ter que ser igual a 1. Então, quem é o resto da divisão? É 1. Por isso que aqui está aparecendo 1. Beleza? 2 mais 2 é igual a 2 mais 2 é igual a 4. 4 módulo 3 é igual a 1. Tá bom? Então, a gente observa que a primeira condição que a gente tem aqui é que essa operação, independente dos elementos do nosso conjunto, ela sempre resulta em elementos do próprio conjunto.
certo? Uma outra coisa que você percebe é que existe o elemento neutro, o elemento neutro da adição, você observa por isso aqui, certo? E você observa que essa operação é uma relação unívoca. O que é a relação unívoca é aquela que resulta em uma única coisa. Ó. Veja que em cada linha, ou em cada, quer dizer, em cada coluna ou em cada linha, perdão, você não repete os elementos, só há um resultado, certo? Aqui, ó, a gente tem a mesma coisa, só que para construir um corpo, a gente precisa, na multiplicação, eliminar o elemento zero. Por quê? Quanto é zero dividido por zero? Ou qual é o inverso de zero? Não tem. Então, a gente sempre tira o zero e fica com todos os elementos menos o zero. E aí a gente faz a mesma operação. Ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Só que quanto é 4 módulo 3? É 1. Por isso aqui tem 1. Você nota que aqui não repetem os números, aqui não repete os números, e que aqui há sempre o elemento neutro da multiplicação, que é o elemento 1. Joia? Então, isso faz com que a gente tenha todos os elementos neutros, isso faz com que a gente tenha todos os inversos, aditivo e multiplicativo, e que a operação seja fechada. Então, atendendo a essas condições, a gente diz que essa estrutura aqui, ela é um corpo. Beleza? Deixa eu ver a doidice aí. E aí? Tranquilo, gente? Olha, vocês estão percebendo. A gente tem inverso aditivo. Quem é o inverso aditivo? O inverso aditivo. Olha. Quem é o elemento neutro da adição? É o zero. Qualquer número que somado com zero dá o próprio número. Quem é o elemento neutro da multiplicação? 1. Qualquer número que você multiplique por 1 vai dar ele próprio, certo? A gente sempre encontra o elemento simétrico, o elemento inverso aditivo. Quem é o elemento inverso? Então, se você tem um elemento A, e para achar o simétrico, o inverso aditivo dele, você tem que encontrar um número que somado dê zero, que dê o elemento neutro. A mesma coisa acontece para o 1, certo? Para a multiplicação. Você tem que encontrar um elemento que, quando multiplicado pelo primeiro, resulte em 1, que é o elemento neutro da multiplicação. E é por essa razão que a gente elimina o zero, porque o zero nunca vai se transformar em 1. Joia? Então, é sobre essas condições que a gente vai construir um corpo, e é por essa razão que essa estrutura 0, 1, 2, soma módulo 3, a multiplicação módulo 3, ela é um corpo. Vamos ver essa outra situação aqui, ó. A gente tem, olha, agora um grupo de 4. Esse aqui são os ternários, esse daqui seriam os quaternários. Não são quaternários porque eles não formam um corpo, mas vejam, a gente agora tem 4 elementos e a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez aqui em cima, tá joia? Ó, primeiro, a adição. Você observa que tem o elemento neutro da adição, que é o zero, e que, de fato, ele é neutro. Você observa que aqui a gente, em cada linha, a gente tem um único elemento, ele não se repete, em cada coluna também, ó. Não há repetições. Não há repetições, não há repetições. Certo? De forma que, para essa operação, está tudo ok. Eu tenho um elemento, ela é fechada, eu tenho um elemento neutro e também tem o meu inverso aditivo. Agora, vamos olhar o que acontece se a gente considera a multiplicação, se a gente considera o produto módulo 4. Como a gente já sabe, vai ter que tirar o zero, né? Então, ó, tirando o zero, vamos ver o que acontece. A gente tem um elemento neutro, tem, ó, ai meu Deus, eita,
1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então, de fato, ele é o elemento neutro. Né? O elemento neutro aparece em todas as linhas, ó. Em todas as linhas e em todas as colunas. Ótimo, aparece. Agora, será que a gente tem o inverso multiplicativo para todos eles? E aí complicou. Vê só. Olha para essa situação aqui, ó, para essa coluna. O que essa coluna está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte. Deixa eu botar aqui. Essa coluna está dizendo assim, ó. Se você fizer a operação 1 vezes 2, o seu resultado vai ser igual a 2. Olha. Agora, se você fizer a operação, que está aqui, ó, esse daqui, ó, esse e esse. Se você fizer a operação 3 vezes 2, também vai dar 2. Né? Só para a gente relembrar, deixa eu botar aqui no cantinho. 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 módulo 4. Então, aqui é 6, aqui é 4, aqui vai ser 1, e aqui vai ser quem? 2. Ó, 1 vezes 4, 4, 4 mais 2, 6. Então, o resto da divisão de 6 por 4 é 2. E a mesma coisa com 1, ó. Se você fizer isso aqui com 1, aqui embaixo, o 6, se você fizer aqui com 1, o que é que vai acontecer? Aqui vai ser igual a 1, aqui necessariamente 2. Aqui necessariamente vai ser igual a 2, aqui vai ser 0, e aqui vai ter que ser 2. Ou seja, o 2, existem dois números que quando você multiplica por 2, dá 2. Então, a gente não tem uma relação unívoca. Não tendo uma relação unívoca, ou seja, não tendo ambiguidade. Se eu lhe perguntar agora, deixa eu apagar isso daqui. Você já sabe, né? Ou melhor, vou apagar. Deixa eu botar aqui. Eita. Quem sabe fala ao vivo, viu, filho? Ó, se eu botar aqui letrinha A, pronto. Me diga aí quem é A. A é quem? A é 1, A é 2 ou A é 3? Aí você vai me responder. Paulo, A, nesse caso aqui, A pode ser 1 e pode ser 3. Tanto faz, porque vai sempre resultar na mesma coisa. Então, não pode. A gente tem uma... Ixi, fugiu a cabeça. A gente tem uma dubiedade. A gente tem uma relação dúbia. A gente não pode determinar exatamente se A é igual a 1 ou A é igual a 3. Joia? Então, infelizmente, por haver essa dubiedade, ou seja, havendo repetição de elementos na mesma coluna aqui ou na mesma linha, a gente diz que esse cara aqui não constitui um corpo. Beleza? Dê uma olhadinha aqui nos binários, ó. Deixa eu parar aqui, voltar lá para a apresentação, para o texto, cadê? Ó, vê que aqui, ó, quando a gente construiu com os binários, deu a mesma coisa, ó. Certo? O 0 aqui a gente sempre vai dar 0, né? Mas o 1 aqui, ó, isso aqui a gente exclui, tá? O 0 não entra, não. Então, ficaria só com 1. E aí não há problemas, né? Não tem maiores problemas. De forma que essa estrutura aqui, ó, com a operação de adição e multiplicação módulo 2, constitui um corpo finito de dois elementos. É o corpo dos números binários. Tá certo? Então, gente, é assim que a gente faz para verificar se uma determinada estrutura formada por um conjunto de elementos e sobre operações, ela constitui ou não um corpo. Beleza? Beleza. Gente, olha, por que a gente está conversando sobre isso? Porque quando a gente for estudar espaços vetoriais, a gente vai construir estruturas que tanto vai servir para vetores, como para matrizes,
quanto para polinômios. Então, a gente tem que desenvolver, né, operações que elas tenham suas propriedades equivalentes para qualquer um desses objetos matemáticos, vetores, matrizes ou polinômios. Note, por exemplo, que se a gente fala em adição de vetor, matriz ou polinômio, essa adição ela é sempre associativa. Ela é sempre adição, tá? Ela é sempre comutativa. Para todos esses objetos, a gente sempre vai ter o elemento neutro, né? Por exemplo, para vetor vai ser o vetor nulo, para matriz vai ser a matriz nula, para o polinômio vai ser o polinômio nulo, certo? A gente sempre vai ter simétrico aditivo, né, o inverso aditivo, ok? Se você observar, para todos esses 4 objetos, a gente vai ter uma compatibilidade entre os objetos, vetor, matriz e polinômio, com o multiplicação, produto por escalar, certo? Você verifica aqui claramente que esse produto por escalar sempre vai resultar num elemento do corpo fechado, né? Vocês vão observar também que tem um elemento neutro da multiplicação por escalar, e você vai verificar a distributividade da multiplicação por escalar. Vejam que aqui a gente não está fazendo, cadê? A gente está falando sobre multiplicação por escalar e não multiplicação por elementos do conjunto. Eu, por exemplo, não estou falando aqui, ó, de um produto de matrizes, um produto de polinômios ou um produto de vetores, um produto interno, um produto externo, o que é que seja. A gente está falando de produto por escalar. Beleza? É importante que você fique atento a isso. Bem, então, todos esses objetos têm em comum essas propriedades quando a gente trata de operações. E aí, é sobre essas condições que a gente vai definir um espaço vetorial, certo? Então, um espaço vetorial vai ser uma estrutura formada por um corpo, certo? Então, tem que satisfazer todos aqueles axiomas lá em cima, e que satisfaçam algumas propriedades. Vejam que são as mesmas, ó. A adição, ela é associativa, ela é comutativa, vai ter o elemento nulo, vai ter o elemento simétrico, vai ter compatibilidade por multiplicação por escalar, elemento neutro, distributividade, etc, etc. Certo? Então, essa estrutura, ela é munida, formada por esse corpo, pelo corpo, e pelas operações, a gente diz que tem um espaço vetorial. E por que corpo? Como a gente viu, tem que ser um corpo, porque eu não consigo construir um corpo com os números naturais, com os números inteiros, com os números irracionais, certo? Eu preciso que seja um corpo, e aí eu consigo construir um espaço vetorial sobre os reais, sobre os racionais e sobre os complexos, mas não sobre os outros. Joia? Então, é por isso que a gente precisava dessa definição do que é um corpo, tá? E aí, ó, da mesma forma que a gente tinha uma técnica, um algoritmo, para verificar se uma determinada estrutura, ela forma um espaço vetorial, ou ela forma, cadê? Rapidinho, tá? Ou ela forma um corpo, pelo mesmo algoritmo, a gente pode verificar se essa estrutura ela vai formar ou não um espaço vetorial. Certo? Cadê vocês? Beleza? Então, seguindo as etapas do algoritmo, a gente verifica se uma estrutura é ou não um espaço vetorial. Tá bom? Deixa eu ver se tem maiores comentários. Só que estão acompanhando. Alguma pergunta até então? Então, um negócio bem viajado, né? Lembre que eu estou fazendo uma coisa mais panorâmica, mais superficial, para que vocês vejam os detalhes no vídeo gravado, tá bom? Interação hoje está top. Vamos lá. Então, vou fazer um exemplo. Beleza? Ó,
Nesse exemplo aqui, ele deu para a gente um vetor e definiu operações. Vejam que essas não são necessariamente as operações de adição e multiplicação, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui na solução. Opa. Pronto, cadê? Isso. Pronto. Estão vendo aí? Ainda não, né? Pronto, acho que chegou. Chegou, vê só. Então, ó, ele deu para a gente um conjunto de vetores pertencentes ao R3. Vocês lembram o que é o R3? R3 vai ser um espaço ou um conjunto de vetores que tem 3 componentes e que cada componente pertence, é um escalar, é um número real. Joia? Definiu para a gente uma operação sigma A e uma operação sigma M, que não necessariamente tem que ser a adição e a multiplicação. Então, vejam só. Para a nossa sigma A aqui, por coincidência, essa operação sigma A é a operação de adição tradicional, convencional. Por quê? Ó, se você tem aqui o vetor U de componentes o U, o 2 e o 3, e o vetor V de componentes V1, V2 e V3, a operação sigma A é nada mais nada menos que a soma das componentes. Então, ó, o U mais V1, vírgula, o 2 mais V2, vírgula, o 3 mais V3. Certo? Então, essa aqui, por coincidência, é a operação de adição, e aí ela vai sim satisfazer todos aqueles axiomas, todas aquelas propriedades que a gente tinha falado antes. Ok? Então, ó, ordinária, bateu. Se fosse por essa daqui, a gente já podia classificar essa estrutura como um corpo. Essa estrutura aqui como um corpo. Mas ainda tem essa outra operação, sigma M. O que é que essa operação sigma M está dizendo para a gente? Ó? Para qualquer escalar alfa e qualquer vetor V que você considerar, o resultado sempre vai ser o vetor nulo. Joia? Para qualquer vetor alfa que você colocar, quer dizer, qualquer escalar alfa, qualquer número alfa que você colocar, e qualquer vetor V que você colocar, o resultado sempre vai ser o vetor nulo. Aí vem a pergunta, rapaz, essa não é a operação tradicional, ordinária, da multiplicação. É uma outra operação. E essa operação satisfaz aquelas condições? Claramente que não. Por exemplo, você pode perceber que para essa operação aqui, não há o elemento neutro. Não há inverso, o inverso para o escalar. Vê só. Se você colocar aqui, por exemplo, eu quero saber, né? Deixa eu tirar aqui. Opa, rapidinho, tá? Deixa eu tirar isso daqui. A gente sabe que, para que haja o elemento neutro, a gente tem que ter um número alfa, que quando a gente fizer o produto por escalar com um vetor V, resulte no próprio vetor V. Certo? Só que, pela definição, olha, para qualquer valor alfa que você fizer o produto escalar com V, vai dar o vetor nulo. Certo? E o vetor nulo, ele é diferente do vetor V. Se, por exemplo, você coloca aqui o vetor 1, 1, desculpa, 1, 1 e 1. Pela definição aqui, você sempre vai ter o 000. E esse 000 vai ser diferente do 1, 1, 1. Logo, esse cara não tem o elemento neutro aditivo. Quer dizer, o elemento neutro para essa operação aqui, o produto por escalar. Como ele não tem, ele não pode ser um espaço vetorial. Então, essa estrutura aqui não é um espaço vetorial. Beleza? Espero que sim. Vamos voltar aqui. Opa, alguém falou? Repito, sim. Naquele finalzinho, a gente percebeu o seguinte. Deixa eu botar aqui de novo. Cadê? Ó.
O que a gente queria? Se a gente pegasse, por exemplo, esse carinha aqui, ó, para que seja um espaço vetorial, isso aqui tem que ser verdade. Tem que existir algum número alfa que, quando eu fizer o produto por escala, dê 1. Por exemplo, se fosse o tradicional, o convencional, isso aqui ia ser verdade. 1 escalar esse vetor dá o próprio vetor. Porém, pela definição, o que é a definição? Pela definição, isso aqui, ó, sempre, independente do valor de alfa, sempre vai dar o vetor nulo. Só que o vetor nulo é diferente desse vetor. Ou seja, eu não consigo obter um elemento neutro, um elemento no qual eu consiga fazer 1 vezes esse carinha aqui e dar o próprio elemento. Por essa operação aqui, isso não existe. Logo, esse cara não pode ser um espaço vetorial. Ok? Beleza, Antônio? Show. Bem, pessoal, essa é a primeira parte, que está lá no conteúdo. Né? Eu não vou avançar muito mais, porque não vai fazer muito sentido. Ainda lá, a gente vai falar sobre... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui a gente ainda vai falar sobre espaços, subespaço vetorial, tá? O interessantíssimo espaço linha, espaço coluna, isso aí nas próximas aulas. Espero que vocês vejam isso daí, tá? E começa a conceituar base, dimensão e mudança de base de matrizes. Tá joia? Isso aí é o que a gente vai ver nos próximos conteúdos. Mas é importante que vocês leiam o material, assistam os vídeos de conteúdo e de exemplos para que a gente consiga, sei lá, ter um debate melhor. Beleza? De boa, gente? Beleza, então. Então, deixa eu parando por aqui a gravação.